Vivemos num tempo em que grande parte da nossa vida passa por ecrãs. Relacionamo-nos, pensamos, trabalhamos e até fazemos psicoterapia através de tecnologia. Mas talvez a questão já não seja apenas o que fazemos com ela, mas o que ela está a fazer connosco. Durante muito tempo, o digital foi pensado como um espaço de expansão, um lugar onde podíamos experimentar quem somos, multiplicar identidades, aproximar-nos dos outros. Mas hoje começamos a perceber que essa transformação é mais ambivalente. Estamos permanentemente ligados, mas nem sempre mais disponíveis. Comunicamos mais, mas nem sempre nos encontramos mais. E isso levanta uma questão mais profunda. O que é que está a acontecer ao modo como habitamos o mundo? E ao modo como nos sentimos nele? Se, como nos mostra José Gil, o corpo é o lugar da presença e da intensidade da experiência, não apenas algo físico, mas algo que se constrói na relação, o que acontece quando essa presença é mediada, fragmentada, deslocada para o ecrã? O que se transforma na forma como estamos com o outro, na forma como nos sentimos e até na forma como pensamos. Será que estamos mais próximos ou apenas mais conectados? Hoje temos connosco duas perspectivas diferentes, mas que vemos como complementares para pensar esta transformação. O filósofo e professor José Gil, que ao longo da sua obra tem pensado o corpo como algo que se constrói na relação com o mundo, o corpo que se pode expandir, mas também tornar-se ausente quando deixa de ser vivido na sua intensidade. E a psicoterapeuta Rita Mateus, uma colega nossa da Psi Relacional, membro efetivo, que trabalha diariamente com pessoas neste tempo contemporâneo, onde o sofrimento e a identidade e a relação passam muitas vezes pelo digital e que tem procurado levar a psicologia a um público mais alargado, sem perder a profundidade da escuta clínica. Este, de facto, não vai ser um episódio sobre se a tecnologia é má ou boa. É sobre uma transformação que está em curso e que de alguma forma nos atravessa a todos. Como é que continuamos a existir com presença? Como é que continuamos a sentir o outro como real? E, no fundo, como é que continuamos humanos dentro dela? Bem-vindos ao Apenas Humanos e obrigada a ambos por estarem hoje connosco. Professor, começando por si. Estamos hoje parece que a tecnologia reorganizou a forma como nós nos sentimos, como nos relacionamos, como pensamos. Será que nós estamos perante uma mudança de contexto ou perante uma mudança do próprio humano? Uma questão clássica. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Antes de responder a essa pergunta, parece-me que seria necessário precisarmos em que é que nós estamos a mudar. Quer dizer, que se pergunta se a transformação que nós estamos a sofrer é estrutural ou passageira, temos que saber que transformação é essa. Ora, qual é a transformação? E, segundo a sua questão e a sua, já, parece-me que há dois planos. Primeiro, o plano da modificação do sujeito, da subjetividade, e o plano da transformação das relações, daquilo que se chamava há muito tempo a intersubjetividade. Bom, e portanto eu acho que o interessante é começar por saber que mudanças está a sofrer o sujeito hoje. E nesse campo, eu não sei se começo, se a Rita quer falar primeiro sobre isso. Não. Se o professor tiver uma ideia, pode avançar. Podemos avançar. Está bem. Então, parece-me o seguinte, é que há aqui uma diferença que é preciso marcar. É que tanto o Frederico como
falaram do que nós estamos a viver neste momento. Ora, o que nós estamos a viver neste momento aponta já para qualquer coisa que é um futuro e bem próximo. Portanto, quando nós falamos do que pode acontecer ao sujeito, é o que está a acontecer ao sujeito, porque o que está a acontecer ao sujeito anuncia o que pode acontecer ao sujeito em última instância. Vamos ver se a minha resposta permitir de um lado para o outro. Eu gostaria de começar por lembrar um pequenino texto de um economista que escreveu um livro recente há 2 anos e que está traduzido em português agora. É do Varoufakis, que escreveu Tecnofeudalismo, que é um livro controverso, mas tem umas coisas interessantes. Ele, por exemplo, fala na maneira como um dispositivo robótico da inteligência artificial, portanto, está a transformar o consumidor. Ele fala na Alexa, que é um robô, e diz o seguinte, mais ou menos: Alexa diz o que nós precisamos, acende as luzes da casa, diz o que a casa precisa, se é preciso lavar, limpar, etc. Tem a manutenção, a supervisão de tudo o que se passa na casa e dá sugestões sobre o que nós queremos. E nós vamos dando informações. Ela então apresenta-nos vídeos, textos, música que correspondem aos nossos gostos. E assim se cria uma confiança que faz com que nós lhe demos ainda mais informações sobre quem somos e o que queremos. O nosso desejo. E ela então intervém, é um novo passo, intervém no nosso desejo e faz uma associação e diz: isto é que é bom para si. E nós, como estamos em confiança com ela, aceitamos. Quer dizer, diz isto, são palavras do Varoufakis, a máquina treina-nos para que nós a treinemos, para que ela nos treine, para que nós a treinemos e assim ad infinito. Quer dizer que ela vai criar um universo em que já não há senão o desejo dela. Como se no início se tratasse de uma relação, mas que na realidade não é assim tão simples quanto isso, não é? Absolutamente. E ele diz que isto é terrível porque isto molda completamente o desejo, ele não entra em considerações psicanalíticas, e produz uma outra pessoa, um outro sujeito. E esse outro sujeito fez-me, ao ler o Varoufakis, fez-me lembrar um outro livro também recentíssimo, que é um best-seller nos Estados Unidos, de uma pensadora ativista canadiana, Naomi Klein, que escreveu um livro, é um best-seller, Doppelganger, com um nome alemão, que significa duplo. Quer dizer, e ela é um livro imenso, 500 páginas, ela mostra com imensos
acontecimentos, mostra como isto está a acontecer nos Estados Unidos, quer dizer, a formação de um duplo, porque é um duplo que vai no mecanismo descrito pelo Varoufakis, que vai nascer e que vai querer, no meu corpo mesmo e no meu espírito, vai querer desejos que vão ser os mais próprios de mim. Há um duplo de mim que começa, um doppelganger que começa a existir em mim. Então, Bom, é muito interessante, porque ao longo de 500 páginas a Naomi Klein mostra-lhe como na sociedade dos Estados Unidos e mesmo na sociedade canadiana isto está a acontecer e os duplos estão constantemente, estão uma profusão na publicidade, na desinformação, nos podcasts, uma coisa absolutamente extraordinária. O professor estava a falar, não sei se o professor conhece a socióloga a Sherry Turkle, que escreveu há muitos anos atrás um livro, em 90 e tal, quando eu o li, que se chama A Vida no Ecrã. E ela, na altura, já apontava na minha opinião, com bastante interesse, a máquina que era uma continuidade do corpo, a máquina do café, que é uma continuidade do nosso corpo, a máquina a torradeira, que acaba por ser, ou seja, a ideia da máquina que nos serve, mas que também já é uma continuação de nós. E depois ela falava exatamente nesta transição de hoje, que era o mundo digital, como nós vivíamos dentro dele e como iríamos viver. E que isto era profundamente interessante, e o que é engraçado agora, anos mais tarde, que voltei a lê-la, ela fala exatamente no perigo disto, de que este interesse em que nós podíamos existir e viver o nosso desejo de uma outra forma, porque ela falava em ambientes em que as pessoas casavam, separavam-se, no seu imaginário já dentro da internet, portanto, naquela altura com linguagem mais de programação, enfim, não tanto hoje como nós vemos as redes sociais, em 90 e tal nós não tínhamos redes sociais, não é? E ela hoje fala exatamente neste perigo, do voltar, do digital ser algo que é condicionado pela própria máquina, não é? Porque nós já somos, isto que o professor diz, portanto, nós somos algo que somos continuidade, mas também vamos como que desaparecendo e nos diluindo naquilo que é um desejo que nós imaginamos que é nosso, mas que já não é nosso. E ela fala nesse perigo, que isso pode ser perigoso. Pois. Eu acho, se me permite, Sim. eu acho que era bom precisar. Que perigo aqui? Há vários. Há vários, sim. Mas há um perigo, porque nós estamos a dizer a ferramenta, a máquina de café, continua o corpo. Isso não é um perigo até ao momento em que a ferramenta, que passa a ser uma máquina, exato, adquire uma existência que transcende o corpo e que se pode voltar contra o corpo. Quer dizer, o meu duplo, não é maléfico, não traz estragos, senão quando passa a transcender o meu corpo. Professor, e passa a ter uma existência autónoma por si só. Quer dizer, o duplo e a realidade dupla adquire uma autonomia e uma suficiência que então vai absorver a minha. Enquanto ela está lá, eu posso absorver a dela. Se ela adquire uma força que absorve a minha, eu desapareço. Mas isso também me faz pensar, será que é a máquina que está viva ou é o homem? Isso depende de nós. Quer dizer, nós podemos atribuir à máquina virtudes tais em que nós próprios vamos dar à máquina uma vida falsa, fazendo-nos absorver por ela. Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga em
Paris, uma alemã. Ela de vez em quando telefona para me falar na máquina, numa máquina de inteligência artificial que ela tem em casa. Ela passa horas. É uma gravadora, é uma mulher culta, portanto, aparentemente teria todas as ferramentas para poder ter uma distância em relação à máquina, mas não tem. Passa horas fascinada pela máquina, admirando cada vez mais a máquina, pela sua inteligência e incapaz, a partir de um certo momento, de ver a máquina como uma máquina. É já uma outra pessoa. Por exemplo, e como é que ela vê que é outra pessoa? Como é que a máquina faz? Ela dá-me exemplos. Por exemplo, ela está muito cansada, às tantas, ao fim de uma série de horas, e diz à máquina: estou cansada. E a máquina responde: sim, está bem, vai-te deitar, descansa, é preciso. Bom, É a validação a validação afetiva, é impossível de ver uma máquina compreender a minha fatiga, e se não é uma pessoa. Bem, e isso provoca uma adição extraordinária. Isso é um dos outros perigos. E aqui é ela já a ver a máquina como uma outra pessoa. Mas há pouco o professor falou de intersubjetividade, e se calhar eu vou apanhar aqui para ir até à Rita, que trabalha efetivamente com intersubjetividade, não é? Que trabalha ela também ali presente neste mundo digital. Portanto, a Rita faz muito do trabalho dela online, e eu fiquei aqui a pensar se há mais dificuldade, se sente isto, mais dificuldade das pessoas em pararem, em se sustentarem na presença de si mesmas e com os outros, um pouco olhando também para este mundo novo que o professor estava agora a falar, não é? Desta interação, e se isto é visto também nas psicoterapias, e como é que isto também é mediado nas psicoterapias quando estamos lá dentro deste mundo que entre o digital e o real, eu acho que cada vez é mais ténue esta diferença, não é? E então, Rita, infelizmente é mais ténue. Porque é mais ténue, porque possivelmente é porque a nossa capacidade de escrutínio e de distinguir o virtual do real se desvanece ela própria. Sim. Não é? Percebe? Quer dizer, isto vem de nós próprios. De facto, sim. Não é só objetivo. Sim, como se houvesse um esvaziamento desse espaço crítico, dessa capacidade. Eu estava aqui a ouvir o professor e estava a pensar na questão dos algoritmos, não é? Em como qualquer um de nós que tenha uma rede social, não é? Quer dizer, há todo um algoritmo que nos vai mostrando mais conteúdos sobre determinada coisa, sobre outra coisa. Quanto mais nós consumimos um conteúdo, mais nos aparece daquele conteúdo. E às tantas acabamos por criar uma espécie de nichos, não é? De bolhas em que, se nós abrirmos a rede social de cada um de nós, vamos ter coisas super diferentes, com certeza, não é? E fico a pensar isto do ponto de vista psíquico e trazendo aqui um bocadinho este lugar da clínica, não é? Que é quando as pessoas nos trazem esta confusão entre o que é o meu desejo, o que é meu, como diziam, não é? Até onde é que a tecnologia e a máquina nos transcende e nos ultrapassa. E eu acho que o algoritmo nos ultrapassa muitas vezes, não é? E muitas vezes os pacientes trazem isto para a consulta, esta dúvida de: mas será que eu quero isto, ou eu estou a consumir tanto conteúdo digital sobre isto e chega-me tanto sobre isto que às tantas é isto que eu quero, não é isto que eu quero? Não é? Perde-se um bocadinho também esta autenticidade, não é bem a autenticidade, mas este
este encontro connosco mesmos, não é? Como dizias, Ana, Noção de identidade também. Exato, esta noção de identidade. E muitas vezes o que eu digo em consulta às pessoas é: vamos nos afastar deste sítio um bocadinho, não é? E se desligarmos um bocadinho as redes e se sairmos daqui, talvez nos encontremos mais connosco mesmos novamente. E eu acho que isto é particularmente perigoso quando falamos de jovens, não é? Enfim, isto depois é todo um outro debate, não é? Do acesso às redes sociais e às tecnologias e o online nos miúdos, mas até mesmo jovens adultos, 20 e tal anos, não é? Em que as pessoas começam a ficar confusas, como o professor dizia, não é? Não há risco em se... Portanto, a máquina de café tem uma utilidade, tira-me o café, mas se a máquina de café começasse a falar e a dizer: você precisa de um café agora, olha, já é depois do almoço, precisas de outro café, é dizer, aqui já está a ultrapassar o nosso desejo e a nossa capacidade crítica, não é, de sabermos o que é que queremos em que momento. Não é? Já há uma tecnologia que se sobrepõe a nós. E eu acho que os algoritmos nas redes sociais fazem muito isso. E é um nível inconsciente, não é? Portanto, nós nem nos damos conta, às tantas já estamos... achar que queremos fazer uma viagem não sei para onde, ou achar que precisamos de um objeto qualquer de consumo novo. Se calhar não precisamos. Eu acho que o papel da psicoterapia também acaba por ser esse, não é? Quando as pessoas trazem estes temas, não é? De percebermos, não é? De termos este reencontro entre o que é que queremos de facto, o que é que faz parte de nós e o que é que não faz. Isso faz-me pensar, então, o que é que a máquina tem de tão bom que nos deixe fascinados com ela? É esta coisa da possibilidade de aceder a um desejo infinito, de eu estar sempre a aceder ao meu desejo? O potencial aditivo, não é? E às tantas, isto que o professor dizia também, não é? Que nós vamos alimentando a máquina e ela alimenta-nos a nós e vamos criando aqui quase um loop sem fim, não é? De desejos e necessidades, que acho que precisamos é de ir percebendo se são mesmo reais ou se não são, não é? É engraçado pensarmos que se o desejo é real ou não, porque o desejo por si só é irreal, mas tem um sentido próprio dentro de nós, não é? Tem um lugar. Mas se o desejo já for, lá está, um duplo, o que é que isso significa, não é? E aí há outra coisa, se me permite, isto é mais ou menos para si, que me interroga muito. É o facto, parece-me, que há uma transformação, para não dizer uma eliminação, na relação entre dois, entre a máquina e eu, e numa relação em que a máquina, de certa maneira, me absorve. Não só me absorve os meus gostos, mas cria novos gostos em mim. Porque há uma coisa muito importante, é que o que a máquina me diz não é uma frase que provém do seu desejo ou da sua subjetividade própria, como se ela tivesse uma, é uma palavra de ordem. É uma palavra de ordem. Nós não vemos que é, mas é uma palavra de ordem. Quer dizer, há aqui uma máquina de domínio que se impõe com as máquinas da inteligência artificial. Bom, e nesse aspecto, eu queria perguntar-lhe aquilo que me faz espécie. É que, na relação com a máquina, não há só o facto de eu ceder e me moldar à palavra de ordem. Há também o facto de, aparentemente, eu pergunto se a aparência é a realidade, o não verbal desapareceu. Percebe? Quer dizer, porque há uma transformação do não verbal entre a relação presencial entre duas pessoas, há uma relação não verbal, e depois há uma relação não verbal. Eu não digo que desapareça, eu sei que a linguagem da máquina é codificada pelo algoritmo, é duplamente codificada pela linguagem informacional e depois pelo algoritmo. Há uma dupla abstração e codificação. Bom,
Simplesmente, o que é curioso, podia-se dizer, vai, mas nesta dupla abstração e codificação, desaparece o não verbal, ou o infraverbal, ou o pré-verbal, como quiser. Isso seria gravíssimo para o pensamento, porque isso é outra questão, mas é muito importante, não há pensamento sem o não verbal. Portanto, aí remeteríamos para o corpo, etc. Mas a máquina produz um não verbal. Produz o não verbal. A minha amiga, a máquina da minha amiga que diz: uau, que bom! Ela diz, às vezes, quando a máquina diz isso: que bom, vai-te deitar. Mas nós estamos a ouvir todo um não verbal, a intuação, o timbre, a voz, etc. Tudo isso nós entendemos como, com todos os parâmetros cognitivos do não verbal. Mas que a máquina não sabe. A máquina está a dizer: uau, que bom, mas ela não conhece, não sabe que está a ter um não verbal. É curiosíssimo, não é? Bom, ora, a questão que eu lhe pergunto, que eu lhe ponho é a seguinte: na sua prática, acha que há uma perda do não verbal? Porque eu não disse o que é que acontece ao não verbal, eu digo que há também um não verbal, mas esse não verbal é outro para mim, é um outro não verbal, não o da relação presencial. Eu acho que se transforma noutra coisa, não é? Quando fazemos uma análise online, obviamente que estamos num setting diferente, não é? E se calhar vou dar um passo atrás para dizer o que vou dizer agora, não é? Que é, acho que as condições essenciais para nós fazermos uma psicoterapia são o setting e a transferência, não é? Transferência é aquilo que acontece entre paciente e analista, e o setting, no fundo, vamos simplificar, são as regras, o contexto, não é? Do lugar onde nós estamos. E acho que um setting online é um setting diferente, é um setting em que nós temos acesso à pessoa de uma outra forma, não é? Eu não acho que seja menos real, por isso é que isto às vezes é confuso, não é? O real, o virtual, o online, eu acho que é tudo real, são dimensões diferentes de uma realidade, não é? E quando estamos a falar de um setting online, temos o analista no seu consultório, na sua casa, no seu escritório, seja onde for, e temos o paciente na sua casa, no seu escritório, onde for, não é? E é como se fosse um setting co-construído, não é? Eu acho que isto é uma nova identidade também para a própria psicoterapia, não é? Portanto, são dois settings que se encontram ali a meio caminho, não é um paciente que vai ao consultório do analista e que está ali naquele espaço. É um lugar, a meio caminho, eu vejo desta forma, não é? Em que nós temos acesso, sim, não temos acesso ao corpo inteiro da pessoa, não é? Não vemos, se calhar, alguma microexpressão, alguma coisa corporal, não é? Se pensarmos deste ponto de vista da corporalidade. Está desprezando. Não desprezo, mas eu acho que nós temos acesso de uma outra forma. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui online e eu estivesse a abanar a minha perna porque estou nervosa, vocês vão perceber, os meus ombros vão balançar. Há qualquer coisa na mesma, daqui para cima, que é o que vemos no online normalmente, há qualquer coisa que eu consigo sentir na mesma do outro lado. Como dizia, seja pelo tom de voz, seja pela intuação, por uma pausa, por um ajeitar na cadeira, por qualquer coisa do meu corpo que dá ao outro na mesma esse sinal. E acho que depois há muitas coisas que se ganham, não é? Todo um contexto que nós conseguimos ter acesso. Por exemplo, a maior parte dos meus pacientes fazem as consultas em casa, não é? Eu vejo o quarto das pessoas, não é? Eu tenho acesso aos quadros que estão na parede, ao sofá lá ao fundo, aos livros que estão na estante, não é? Temos acesso a uma série de outras coisas que, por exemplo, num presencial nunca teríamos. Não é? Eu acho que isto é muito, não diria perdas e ganhos, mas vamos pôr assim, ganha-se de um lado, não se tem tanto do outro. É a mesma coisa. O que se ganha, o que se perde, qualitativamente. Pode ser. Duvido. Porque, pensando, acrescento aqui uma coisa, que é,
Se pensar nisto que é o tema também de hoje, não é? Das novas tecnologias e de todos estes avanços sociais, culturais, etc. A globalidade, não é? Nós hoje em dia com o online nós podemos acompanhar pessoas em todo o mundo. Eu tenho pacientes, como acredito que os colegas também, nós temos pacientes em todo o mundo, não é? E, portanto, o quão incrível, acho que a palavra esta pode ser, não é? Nós estarmos aqui em Portugal, em Lisboa, e conseguirmos acompanhar em terapia alguém que está noutro país qualquer. Não teríamos possibilidade de fazer isso se não fosse online. Muito interessante o que trazem, porque há aqui duas dimensões que me parecem também importantes. Uma, de facto, é que existem duas pessoas, mesmo que sejam mediadas pela tecnologia, que ali estão presentes, duas subjetividades que ali estão presentes, duas pessoas a pensar ou a olhar às vezes para pormenores que não olhariam, porque o paciente está aqui, não está sentado ali, está aqui, portanto há uma dimensionalidade do corpo que também é diferente nesse sentido. Nós vemos o pormenor quando estamos online, e isso pode ser algo também transformador para quem está do outro lado, para o terapeuta que estava a pensar, eu quero tocar-lhe, eu quero ajeitar o cabelo, porque quero... é uma dimensão de proximidade meio estranha se estivéssemos em consultório. Mas há uma outra coisa que me fez pensar, e que estávamos aqui também a falar, da máquina e da pessoa, e depois... Ou seja, nós somos duas pessoas em interação, mediados por uma máquina, mas o que nós estamos também aqui a falar é de a máquina que está na dimensão da pessoa, nessa subjetividade que não é uma subjetividade. Há pouco eu fiquei a pensar, terá a máquina esta subjetividade ou não? E fez-me pensar, e talvez uma pergunta para ambos, seja o que é isto hoje das pessoas que procuram a inteligência artificial para pensar as suas questões internas, e que não é isto que a Rita também no fundo estará a falar, porque a Rita está lá, ela presente, ela pessoa mediada na sua casa, que é muito interessante esse tema, e eu acho mesmo muito interessante, porque nós somos duas pessoas muito confortáveis nos nossos espaços. Eu estou na minha casa, no meu sofá, com o meu paciente ao meu colo, não é? Com o computador, ele está ao meu colo e ele está no seu espaço mais confortável possível, que é a sua casa também, e então como esta coisa confortável se introduz aqui na relação, que num consultório talvez não se inserisse da mesma forma. Mas eu fiquei a pensar, e a pergunta será de uma outra forma, é o que é isto das pessoas que hoje que procuram a máquina para lhes dizer, por favor, explica-me o que é que se passa sobre... O que é que achas sobre isto? Eu tenho uma ideia, porque tenho várias pessoas, como disse, uma amiga ou outros, que procuram a máquina, e sobretudo fiquei ao princípio extremamente surpreendido por saber que passam, não é uma hora, passam horas por dia. E desses dias, muitos dias durante a semana, fascinados pela máquina. São pessoas casadas, são pessoas que têm ou que tinham uma vida profissional, artística, são artistas, bom, etc. E, no entanto, são apanhados pela máquina. Há ali qualquer coisa, é a sua pergunta, há ali qualquer coisa na máquina que nós não damos. Bem, isso então ter-se que ir, por exemplo, para factos empíricos. Eu vou dar para poder extrapolar. O que é que acontece com os smartphones? E a adição que o smartphone provoca na generalidade. Eu estou em minha casa e estou constantemente no smartphone. E isto pode ser porque eu não posso estar sozinho. Mas este sozinho não é uma solidão, digamos, habitual. Há uma espécie, na sociedade atual, há uma espécie de déficit da relação social. Há um déficit mesmo da relação social em nós, que
faz que a nossa relação social nunca é aquilo que nós queríamos que fosse a minha relação social. Com os outros, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com o meu vizinho, com sei lá com quem. Nunca é. E depois há a solidão que isto provoca. Isto é uma sociedade, como nós sabemos, atomizada, com mudanças na atomização, etc. Ora, numa sociedade assim, o smartphone dá a ideia, e não é só a ideia, dá a situação e dá a impressão ao utilizador de que ele é uma parte de um todo muito maior que é a sociedade. Que sociedade? Aquela que é transmitida. Não é só um espaço público, como das redes sociais, é realmente um todo social que eu não tenho. Aquele déficit da relação social tende a ser preenchido parcialmente. E isso faz com que a minha amiga de Paris, minha amiga diz-me às vezes, porque eu não posso falar com o marido sobre isto, eu não posso falar com o marido sobre isto, eu não posso falar com ninguém, vou falar com a máquina. É a tal identidade que ela vai reencontrar na máquina. É o tal duplo dela na máquina. Então isto é extraordinário, porque o duplo dela é ao mesmo tempo o mundo inteiro. Você está a ver a força de narcotização que tem a inteligência Porque é ela que coloca a emoção também. É ela que coloca a emoção ali. Absolutamente. A Rita, sente isto? Não sei, esta questão aqui também da inteligência artificial, como é que a vês? Como é que a sentes? Porque isto também nos vai entrando pelo consultório adentro, as pessoas que nos dizem, perguntei. Sim. Há muitos pacientes que trazem isso, não é? E eu, pelo menos, daquilo que é a minha prática, o que sinto é que é em momentos de urgência, em momentos de alguma impulsividade, mas de alguma necessidade. Por exemplo, sei lá, é 1 da manhã e eu estou angustiado com alguma coisa, alguma preocupação, alguma ansiedade, alguma tristeza, algum conflito, e eu quero falar com alguém sobre isto. E recorrem a uma inteligência artificial para falar sobre isto. Aqui fico um pouco ambivalente, não sei bem o que pensar, não é? Porque se no primeiro lugar penso, que bom que conseguem encontrar um espaço onde elaborar estas questões, porque é 1 da manhã e se calhar o analista não está disponível e não podemos ter uma sessão naquele momento, mas por outro lado, como a professora dizia, uma coisa é isto ser pontual, outra coisa é fazermos disto parte da nossa identidade e das nossas relações, não é? Isto serem horas e horas de conversa e dias de conversa. Aquilo que me chega muitas vezes no consultório são momentos pontuais, não é? É uma dúvida, no fundo, era o que já fazíamos antes, quando, sei lá, tínhamos uma dor qualquer e íamos ao Google perguntar, bem, dói-me não sei o quê, será que estou doente? Enfim, igualmente pouco recomendado, digamos assim, porque não é um Google que nos vai dar essa resposta, mas provavelmente um médico. Mas do ponto de vista da saúde mental, nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa com um ChatGPT ou com uma inteligência artificial qualquer, não é? Que é perguntar, e eu pergunto sempre aos meus pacientes, mas e o que é que falaste? E o que é que perguntaste? E o que é que precisavas naquele momento? E aquilo que muitas vezes me trazem é, eu só queria desabafar, eu queria pensar sobre isto. Lá está, acho que pode ser perigoso de um certo ponto de vista, mas de outro eu percebo o alívio que as pessoas sentem e esta necessidade de algum imediatismo, não é? Porque é pegar no telefone e está ali disponível. Desculpa, essa emergência é essa a emergência que eu sublinhei aqui, emergência, o que é isto da emergência da 1 da manhã? Porque como é que nós sustentamos a angústia? A mim faz muito pensar na questão do desamparo, não é? E que a máquina, de alguma forma... Pode fomentar esse desamparo. É uma coisa um bocadinho perversa, não é? Porque a máquina, para não dizer mesmo muito, a máquina retira-nos
pelo menos de uma forma superficial, esta sensação de desamparo e ao mesmo tempo alimenta o desamparo. Então isto, né, eu acho que a mim faz-me pensar um bocadinho, será que não havia desde sempre desamparo? Ou esta sociedade é uma sociedade mais desamparada? Isso é, com certeza. Com certeza. Você pega numa sociedade rural, com tudo que ela tem de desgraçado, uma sociedade rural antiga, o desamparo é muito, digamos, se fosse possível medir o grau de desamparo de uma população, de uma aldeia, sei lá, ancestral, autossuficiente, não estou a falar na França, mas num outro país qualquer. E, atualmente, eu tenho a certeza que o grau atual de desamparo é muito maior. Precisamente por causa disto? Não, é precisamente por causa da história inteira, da história de tudo, da história do capitalismo, da história das guerras, da história que levaram a uma esburmação, da atomização da sociedade, e a desagregação das pequenas comunidades, família hoje, o laço social. É a primeira vez, talvez, em que o laço social se está a desagregar, o laço essencial social se está a desagregar na Europa. E que sociedade estamos a construir em si? Nós estamos a construir. Estamos a destruir. O que está a construir mas eu queria dizer-lhe uma coisa. Eu pergunto-me se o seu tipo de terapia e a sua reação não funciona porque nós ainda não vimos tudo. Quer dizer, isto funciona porque nós ainda temos uma vida de presença muito forte, de presença de um ou outro corporal. Mas quando a máquina e as máquinas de inteligência artificial tomarem a hegemonia e ocuparem o espaço social, não digo inteiro, quase inteiro, quer dizer que haverá máquinas para saber educar uma criança, um bebê, logo à nascença, para me dizer à mãe como é que há de fazer. Imediatamente a mãe vai fazer com uma máquina. Para fazer, já não haverá professores, isso já se está a ver, não é? Vai haver já há muitas escolas em que já não há professores. Bom, não vai haver professores, não vai haver médicos, não vai haver as máquinas, tudo isto vai fazer. Quando nós chegarmos a um ponto desses, a minha ideia é que a sua psicoterapia não funcionará mais. Se calhar não vai funcionar, perdemos todos a subjetividade. Aí não funciona. Isso mesmo. Porque a intersubjetividade, nesse momento, será tão mediada pela máquina, que nós próprios não teremos uma relação com o outro sem ser através da máquina, mesmo que ela não esteja presente. Por isso é que eu acho que uma das funções, lá está, de uma psicoterapia é precisamente fomentar esta intersubjetividade e devolver a humanidade às pessoas, ainda que neste caso seja mediada por um espaço digital, por um espaço tecnológico, não é? Mas acho que é um dos bons usos que nós podemos fazer da terapia online, não é? É precisamente este, devolver a humanidade às pessoas. Engraçado era isso. Online é bom para isso. Estava a pensar que se calhar temos de educar para a fragilidade. Okay. De repente, novamente, como se estivéssemos a olhar para o que é que nos faz humanos. Talvez seja exatamente a fragilidade, exatamente esta questão da emoção, que a máquina nunca terá, diria eu, até porque é uma outra coisa. Não, é uma outra liga, o corpo. Voltamos ao corpo. O corpo é
é diferente de um computador que tem uma liga de carbono diferente, não é? Nós não somos construídos da mesma forma. Não sei se é fragilidade. Eu não sei se nós vamos aí entrar numa discussão sobre o que é a essência humana ou a condição humana, como se diz. Isso é muito difícil. Acho que não é às 11h50. Uma verdade. E se calhar por isso mesmo terminaríamos, não é, esta conversa com muito que teríamos ainda por falar, não é, professor? Iríamos entrar agora iríamos abrir a discussão da condição humana ficávamos aqui o dia todo. E ficávamos aqui o dia todo, talvez a semana toda. Talvez não seja a questão se a tecnologia nos aproxima ou nos afasta, mas como é que nós existimos ainda enquanto pessoas. O que é que diz isso? Eu acho que porque imediatamente o que se parece é que é a tecnologia, tal como ela é utilizada, que nos afasta. É um dos fatores de afastamento. É um dos fatores de afastamento. Não é o único, claro. Mas também podemos pensar que quem criou a tecnologia também foi o homem, não é? Claro. E há donos da máquina. Isso é importantíssimo. Importantíssimo para a sua questão. A primeira questão, isto é estrutural ou é... a resposta é essa mesmo. Não se pode responder assim. Não se pode responder como se a evolução da supremacia ou da importância da máquina no campo social dependesse unicamente do crescimento da máquina. Não. A máquina é possuída, é propriedade. Hoje a máquina é utilizada. Hoje a inteligência artificial é um instrumento terrível ao serviço do capitalismo. E do grandes tecnológicas. E do controlo. E do controlo da humanidade. E do controlo. Porque eu ouvi aí há coisa de 2 semanas ouvi uma entrevista não, foi uma conferência de um psicanalista bastante conhecido, que é o Christopher Bolas, e ele falava precisamente desta questão dos donos da máquina. Ele é americano, vive na América, onde estão as grandes tecnológicas, portanto, os donos da máquina. E ele colocava esta questão de para que é que a máquina serve à humanidade? O que é que a máquina está aqui a fazer? Porque é que ela continua a existir? Porque é que ela continua a ser tão alimentada? E porque é que nós não conseguimos sair dela? E ele falava desta coisa que o professor também falava ao início, por acaso era a coisa da Alexa. A Alexa é que o professor explicou, aquele instrumento que, bem, nós falamos com ele e ele resolve algumas tarefas de casa, domésticas, exatamente. E ele falava precisamente isto, não é? Que estas grandes tecnológicas, que eu acho que a Alexa, não sei se é da Google ou da Amazon ou assim uma coisa, tem grandes centros de recolha de informação e que já se percebia que, bem, os donos destas máquinas têm acesso àquilo que nós queremos, a quem nós somos, a uma parte de nós, e que está tudo ao serviço também do capitalismo, lá está. Do capital. Todo mundo está a falar, eu pensei imediatamente no Elon Musk, por exemplo, que tem um colosso, um enorme data center, que é a recolha de informações, e que diz que é o maior do mundo. É a deslocação do mundo emocional para a lógica do dinheiro e do mundo capital. Como se no início nos ligássemos muito através de... E é isso que se tenta, que a emoção esteja ainda no humano. Mas nós estamos a chegar a um patamar de evolução do capital, de tal maneira que já não funciona em termos clássicos marxistas, por exemplo. A obra de Marx é absolutamente genial para detectar mecanismos do capital, mas já não funciona assim. Terminamos aqui. Rita, continuamos disponíveis para o encontro com o outro, ainda que de uma outra forma, e obrigada aos dois por terem estado connosco.